Eu não sei. Então vamos entrar na pauta, porque 7 dias antes das Americanas, das lojas Americanas, comunicarem, né? As lojas comunicarem, ou da Americanas comunicar ao mercado o rombo contábil bilionário que desencadeou um dos maiores escândalos corporativos da história do país. Eu não sei. Então vamos entrar na pauta, porque 7 dias antes das Americanas, das lojas Americanas, comunicarem, né? As lojas comunicarem, ou da Americanas comunicar ao mercado o rombo contábil bilionário que desencadeou um dos maiores escândalos corporativos da história do país. Uma reunião interna mudou os rumos da empresa. Segundo decisão da Justiça Federal, o então diretor financeiro recém-empossado, André Covri, reagiu ao conhecer as irregularidades e afirmou, aspas, isso é fraude. Na sequência, ainda conforme a investigação da Polícia Federal, reproduzida no documento, o diretor advertiu os representantes, aspas mais uma vez, vocês vão ser processados e presos. Esse episódio aconteceu no início de janeiro de 2023, poucos dias depois de André Covri assumir o cargo por indicação de Paulo Lemann, um dos principais acionistas da varejista, e que vira e mexe é o brasileiro mais rico do Brasil e o suíço mais rico da Suíça, diga-se de passagem, e que faz o L. De acordo com a decisão da Polícia Federal, essa decisão sustenta que o executivo chegou à companhia sem conhecimento das manipulações contábeis investigadas e foi apresentado pela primeira vez a real situação financeira da empresa durante reunião realizada com integrantes da antiga diretoria. Na semana seguinte, em 11 de janeiro, as Americanas divulgaria... A Americanas divulgaria... A Americana ou as Americanas? A Americanas? A Americanas. Aí é o Lula falando que tem problema com S. O inferno de coisa. Americanas. Você tinha que fazer o L essa empresa mesmo. Americanas. Aí veio o Lula falar, as Americanas. Ah, papo. Porra. Divulgaria fato relevante ao mercado, informando a existência das chamadas inconsistências contábeis que posteriormente deram origem à investigação da PF do Ministério Público Federal sobre suposto esquema de fraude que teria perdurado por mais de uma década. As irregularidades consistiam em diferentes mecanismos que, em tese, ocultavam o verdadeiro endividamento da companhia e inflavam artificialmente indicadores financeiros apresentados ao mercado. O ex-presidente da plataforma digital da Americanas, Márcio Cruz Meirelles, afirmou aos procuradores do Ministério Público Federal, mas já falou que está investigando pelo Ministério Público Federal, ele falou para quem? Para o Ministério Público de São Paulo. Fala para o Ministério Público de Varginha, né? Durante a confecção dos anexos de sua delação premiada, que a obsessão do Conselho de Administração por resultados era um valor oficial da companhia e até mesmo uma espécie de doença, e que essa cultura estimulava alguns comportamentos não muito desejáveis. Segundo os elementos reunidos na Operação Disclosure, a Americanas manteve uma fraude contábil ao menos desde 2009, esquema que alcançou 54 bilhões de reais. A última fase da investigação atingiu diretamente os integrantes do Conselho de Administração para apurar se eles tinham conhecimento da fraude bilionária. Os empresários Carlos Alberto Sicupira e Paulo Jorge Lemann foram alvos de mandados de busca e apreensão cumpridos pela Polícia Federal em 25 de junho, por determinação da 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. E lembrando, né,
que o escritório que os defende é o escritório do excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin Martins, né, que agora está a láttere do escritório, que quem toca é a sua esposa Valesca Teixeira Martins. E essa fraude, eu quase me esqueci dela, o Eduardo. Você se lembrava que existia? Pavinato, eu lembrava que existia, porém, quando contrataram o escritório, eu suspeitei que demoraria para ter o seu desfecho relevante, né? Vale lembrar que agora vem com este argumento, não, porque por conta das metas cobradas, balela. A gente sabe que justamente envolve o fluxo e a fraude ela configura na falsificação do fluxo, né? Então, não, mas tinha que cumprir meta, eu tive que falsificar. Conversa fiada, daqui a pouco vai ter gente que fala que o capitalismo, já incorre nessas coisas. O fluxo de dinheiro, a cobrança excessiva por metas nos forçou a fraudar. Não tem isso. O que ocorreu foi todo um sistema econômico, e isso cria impacto nessa magnitude, de aproximadamente 50 bilhões de reais, cria um impacto, sim, negativo na economia brasileira, tendo em vista, né, primeiro a história dos varejistas, lojas americanas, segundo, envolvendo o Jorge Paulo Lemann, né, vale lembrar que é um dos homens mais ricos do mundo, dono da rede Burger King, dono da Ambev, né, dono parece que de toda a malha ferroviária privatizada da costa... Ele é dono do Raiz que o Parta. Do Raiz que o Parta. Dono de tudo isso. Então, a gente fica, né, dessa forma, com esse impacto no Brasil, está muito claro que parece que novamente é mais um personagem que usa aqui, né? Então fica assim, não, o Brasil é para fazer essas bagunças mesmo. Infelizmente é a imagem que a gente remete. João Belucci, quem é mais perigoso para a sociedade brasileira? Paulo Lemann, Beto Sicupira ou Débora do Batom? Se for de acordo com o Supremo Tribunal Federal, a Débora do Batom, né, Pavinato? Porque certamente aquela escrita que ela fez na estátua realmente afrontou, né, todas as instituições, toda a democracia, toda aquela balelada toda, e ela, né, no viés das instituições brasileiras tomadas, né, mereceria aquela punição. Eu estava olhando aqui desse escândalo da Lojas Americanas. E é por isso que se canta pega ela aí, pra quê? Pra passar batom? De que cor? De violeta? Na boca e na bochecha? Exato, e aí pelo que eu confirmei aqui, não há ninguém preso pela Lojas Americanas, pelo escândalo da Lojas Americanas, ao passo que pelo 8 de janeiro nós tivemos aí milhares de condenações por pessoas que muitas sequer entraram nos prédios, né, e os que entraram, quando no máximo cometeram dano ao patrimônio. Mas o grupo 3G Capital, né, Capital, que é do Lemann, Sucupira e tinha mais o Teles também. Os três, né, um grupo enorme brasileiro, eles compraram várias empresas no mundo todo, né? Muita gente aponta que várias dessas empresas, depois da aquisição, o produto teria piorado a qualidade. Eu me alinho a esse entendimento. Várias marcas, né, globais foram compradas por esse trio. Inclusive, eles tinham aquele livro, né, Sonho Grande ou Sonho Grande, em que ele defendia abertamente, né, apertar as margens de tudo, corta custo, e foi até isso que está nas investigações do MP, né, mencionando nesse sentido, mandaram cortar o custo, aí eu fui obrigado a fazer aqui no balanço, como o Eduardo mencionou, uma grande balela, né, havia ciência de que estava praticando uma fraude, né, deixando sem lastro as operações, né, um castelo de cartas, né, que quando ruiu, ficou evidente que era podre, né, que era um fluxo podre. Então, o que a gente espera é uma responsabilização, mas como o Eduardo bem mencionou, parece que são grandes grupos empresariais utilizando das possibilidades da leniência e da falta de punição que existe no Brasil, né? Cientes da operação, falaram, vamos fazer, porque a gente já teve escândalos do ISS aqui em São Paulo, escândalos muito grandes, de bilhões vários, né? Se avolumam, cada vez aumentam os volumes. E a sensação de todas as pessoas no Brasil é que não vai acontecer nada com quem está na liderança desses escândalos. E o Paulo Lemann e o Sucupira e o Teles, enfim, receberam mandado de busca e apreensão, porque a gente fica com dificuldade de acreditar, né, que eles provem, né, tem todas as garantias legais de defesa, mas é difícil acreditar, Pave, que eles não tinham ciência alguma dessa situação toda, né, já que eles eram os CEOs, né, os donos da empresa toda. O Sicupira, ele já está com uma idade avançada, né? Ele está segurando debaixo da mesa, porque Deus já está puxando a outra, faz tempo já. E tá na hora extra legal.
Ele está numa hora extra legal. Agora, a pergunta que fica é, no Brasil, quem tem bilhão não vai para a prisão? Aí você vira e me fala, o Daniel Vorcaro está preso. Mas o Daniel, a questão é, o Daniel Vorcaro tem bilhão? Essa que é a pergunta, né? Porque o Daniel Vorcaro era um puta pilantra, né? Agora o Lemos, é gente que tem bilhão. Né? O Odebrecht lá, o Camargo, Marcelo Camargo. Marcelo Camargo do Odebrecht? Marcelo Odebrecht, 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 né? Esse povo aí tem bilhão, sai fácil, né? Empresas de proteína também, né? Muito... É verdade. É verdade. Então isso aqui é um país... Nacionais, os campeões nacionais. Ainda bem que o nosso presidente, ele é contra as elites, né? Ainda bem, porque se não fosse, imagina só, que injustiça seria esse país. O vídeo terminou, mas o debate continua todos os dias às 19h30, 7h30 da noite. Eu estou ao vivo no canal do Metrópolis, no YouTube, analisando os principais acontecimentos da política brasileira com análise afiada, clareza e, espero eu, bom humor. Quer acompanhar ao vivo? Te espero no Pavinato 7h30 no canal do Metrópolis.